lembrar que a gente disse ontem no final do News que o Vasco já tem 2 grupos internacionais interessados em fazer aporte, em estar com o clube na sociedade anônima no futebol. Nós temos essa informação, estamos bancando essa informação de que caso a SAF seja aprovada, já a partir de janeiro, fevereiro ou março, já alguns aportes poderiam ser feitos. É informação que o canal tem. E que depois, mais para frente, 2 grupos internacionais poderiam fazer até uma proposta de compra de ações no Vasco da Gama através das debêntures FUT. Bom, o presidente Jorge Salgado falou sobre isso hoje na coletiva de imprensa, na apresentação do Zé Ricardo e do Carlos Brasil. Ele confirmou interesses de grupos de fora e até do Brasil e esclareceu: o Vasco não está sendo vendido. Vamos ouvir o presidente Jorge Salgado. Então, em relação à SAF é o seguinte, a gente tem trabalhado internamente bastante em relação a esse assunto. Esse assunto está subordinado principalmente à área jurídica e também à parte financeira, à área financeira. A gente tem feito reuniões quase que diárias em relação a esse assunto, tentando entender o máximo possível as nossas possibilidades em relação à execução do Vasco S.A. A gente também tem feito inúmeras palestras junto aos conselhos, principalmente o Conselho Deliberativo, que vai aprovar a Constituição da SAF. A gente está em permanente diálogo com o Conselho, mostrando, dialogando com esse Conselho, mostrando o que é a SAF, tentando responder a todas as indagações de como é que vai ser esse novo Vasco. Uma coisa que eu quero agora aproveitar para tranquilizar o torcedor, quer dizer, fica muito a impressão que a gente está vendendo o Vasco. A gente não está vendendo o Vasco. Esse Vasco, esse modelo atual do Vasco, ele vai permanecer com todos os seus ativos. A gente vai permanecer com as sedes que a gente tem, São Januário, Calabouço, Lagoa, a sede da Lagoa. Nenhum ativo imobilizado do Vasco vai ser vendido. O que vai acontecer é que, a partir do momento que a gente aprove a SAF, a gente vai a mercado. Provavelmente a gente vai mandatar 2 agentes internacionais para prospectar os clientes internacionais e ouvir também propostas que venham aqui do Brasil. Aliás, a gente já está começando a ser assediado por alguns investidores nacionais. Mas isso tudo vai ser feito depois de todas as respostas serem dadas a essas indagações, a essas dúvidas que possam surgir dos conselheiros, tanto deliberativo quanto do Conselho de Benemérito, e também da própria torcida, que também se manifesta, né? Vai se manifestar e a gente vai também dialogar com a torcida, que é muito importante. Mas está andando. Eu acho que o Vasco é uma marca muito forte. Eu acho que o interesse de fora em relação a essa marca é muito grande, e eu acho que lá para fevereiro, março, a gente pode estar aprovando a Constituição da SAF, e a partir daí a gente vai para mercado para analisar a melhor proposta que a gente tenha. O Vasco contratou o escritório Veirano Advogados para cuidar dessa área de direito societário. E também a KPMG, que vai fazer todo o levantamento dos ativos do futebol, quanto vale o futebol do Vasco. Esses estudos já começaram e a gente vai ouvir o VP jurídico do Vasco, Zeca Bulhões, que vai primeiro falar sobre esse trabalho do Escritório de Direito Societário. O que reza esse trabalho em relação ao futuro da SAF no Vasco, Zeca? Oi, Flávio, tudo bom? Boa tarde. Um prazer falar com você e com a torcida vascaína. O estudo que o Vasco contratou junto ao Escritório Veirano é um estudo abrangente que aborda diversos aspectos jurídicos da Constituição e da operação da SAF. O escopo desse estudo inclui os seguintes temas: análise de riscos e vantagens para o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus associados no tocante à constituição do Vasco SAF, incluindo aspectos de uma possível emissão de debêntures FUT, nos termos do artigo 26 da Lei 14.193 de 2021, a Lei da SAF.
a abordagem de regras, processos e formalidades para a constituição de uma SAF, sugestão e discussão de estrutura societária e de governança para o Vasco da Gama SAF, análise dos ativos e obrigações do Clube de Regatas Vasco da Gama que devem ou não ser transferidos ao Vasco da Gama SAF e a avaliação de possíveis estruturas para transferência para o Vasco da Gama SAF dos direitos e obrigações relacionados à prática futebolística, como indica a lei, indicação de obrigações regulatórias a serem observadas pelo Vasco da Gama SAF após a sua constituição nos termos da lei da SAF. E eu perguntei, quando deve terminar esse trabalho? Quando essa atividade toda será possível ser colocada para a votação no Conselho Deliberativo? Nós esperamos que o estudo seja concluído até meados de janeiro. Uma vez concluído o estudo, ele será submetido aos órgãos internos do clube para apreciação e debate, e daí em diante veremos qual será o cronograma de submissão do assunto à apreciação dos órgãos deliberativos do clube. Agora vamos ouvir Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o órgão que vai definir, sim, o Deliberativo vai definir se o Vasco vai se transformar em sociedade anônima no futebol ou não. Eu perguntei ao Carlos Fonseca quais as dúvidas, porque foram passados alguns pontos, tanto pelo Conselho de Beneméritos, através do presidente Antônio Peralta, como do Conselho Deliberativo. Ambos os conselhos estão compactuando das mesmas dúvidas. E o Carlos Fonseca fala sobre essas dúvidas que o Conselho Deliberativo tem a respeito do modelo da SAF. Oi, Flávio, boa tarde. Primeiramente, queria saudar você aí, o pessoal da VNews e a sua audiência aí, que é grande. E agradecer a oportunidade por falar um pouco sobre o processo da SAF. Eu acho que o primeiro movimento da diretoria administrativa foi de colocar o assunto na pauta, né? Assim, o assunto está na mesa, o Vasco SAF está na mesa. O que eu considero importante quando se observa que o cenário do futebol brasileiro está nessa discussão, né? Você tem aí a notícia de que o Cruzeiro já fez sua SAF e, mais do que isso, já vendeu 90% de suas ações para o Ronaldo. Eu não sei exatamente em que termos, em que condições, mas essa é a notícia que foi dada aí na última semana, no último final de semana. E outros clubes estão seguindo pelo mesmo caminho. A gente tem notícias de Botafogo, América Mineiro, Atlético Paranaense, Cuiabá, entre outros. Não estou aqui tentando ser exaustivo, não, são só nomes que passaram pela minha cabeça. Então, assim, a discussão da SAF, ela é tempestiva e ela tem que acontecer de forma serena, madura, por toda a comunidade vascaína. É isso que está sendo feito, né? Hoje a gente tem um enorme debate público. Eu sou frequentador do Twitter ali, eu vejo o pessoal debatendo sobre vantagens e desvantagens, e isso é bom. Em relação mais direta à sua pergunta, eu entendo que a competência para realizar os estudos é da diretoria administrativa, e foi isso que eu respondi ao presidente Salgado no ofício do CD. A gente espera que esses estudos mostrem exatamente, com clareza, qual o passo que se pretende dar, né? Ou seja, qual o caminho formal de constituição da SAF. Com a apresentação da proposta do Estatuto da SAF, né, que seja, uma vez só, aderente ao Estatuto do clube, que atenda os requisitos especiais da legislação vigente desse tipo de sociedade. Aí eu cito a Lei 6.404, lá de 1976, cito a Lei 14.193, que é a lei mais recente de 2021 da SAF. Elas têm requisitos especiais para esse tipo de sociedade e o Estatuto deve contemplar isso. Além disso, quais são os ativos tangíveis e intangíveis que serão aportados na SAF? Eu vou explicar, né? Os ativos tangíveis são aqueles meios físicos, né? Por exemplo, dos mais importantes que eu posso pensar aqui, o centro de treinamento, né? Aos mais corriqueiros, como mesas e cadeiras. O que vai ser transferido para a SAF? Tem que ter uma listagem disso. Os ativos intangíveis já são aqueles que não são materiais. Por exemplo, a cessão da marca Vasco, né? Uma outra empresa vai utilizar o Vasco da Gama como time de futebol, como marca, o CRVG, enfim. Isso vai ser por meio de aporte ou por meio de contrato de cessão? Como que isso se resolve nessa operação? Além desses, né, a gente vai para o dia a dia do clube. Quais os contratos que terão que ser aditados e passem a constar da SAF e não do clube? Por exemplo, sem ser exaustivo aqui, com toda a possibilidade de ser corrigido pelo resultado dos estudos, por exemplo, o direito de participação na federação. O Vasco tem uma inscrição na federação e essa inscrição tem que ser passada para a SAF.
né? Ela autoriza o Vasco a participar das competições. Os contratos dos atletas profissionais e da base, os contratos dos prestadores de serviços ligados ao futebol, patrocínios, enfim, é uma gama de documentos que são remetidos à SAF como aporte inicial do clube, ou não, ou ficam no clube e aí vai ter um contrato especial regendo a relação clube-SAF. Exatamente essa é a nossa dúvida, como que isso vai dar? E mais, no final disso, como é que faz a valoração desses ativos? Uma vez que você tem que aportar eles na SAF como integralização de capital, quanto vale isso? Qual é o ativo que o Vasco está colocando na SAF? E por fim, o que sobra do clube? O que fica remanescente de propriedade do clube no clube? E quais as fontes de receitas que o clube vai ter para fazer jus à sua despesa corrente? Né? O clube segue existindo. Como que ele se mantém uma vez que o futebol tá fora? Então, assim, para resumir tudo que eu falei, acho que eu me estendi aqui, o passo agora é desenhar os contornos da SAF do clube na hipótese da constituição da nova empresa. Isso foi o que a presidência do CD solicitou ao presidente Salgado para que a gente tenha condições de avaliar e levar para a deliberação. A pergunta é clara. Qual é o prazo de votação? A gente acabou de ouvir o Zeca Bulhões, de repente, lá para janeiro a coisa já vai estar pronta para entrar em votação. Quando o CD vai se reunir para poder votar se o Vasco vai virar Sociedade Anônima do Futebol ou não, hein, Fonseca? A pergunta é boa, Flávio, eu vou dividir ela em algumas partes aqui para a gente poder ser mais assertivo. Com relação ao prazo, eu entendo que isso é a critério da diretoria administrativa, porque é ela que vai realizar, vai conduzir os trabalhos, né? O momento é bom, porque a gente está no final de ano e vai ter o fechamento contábil agora, o que já pode ajudar, já pode ser dirigido para a divisão dos ativos, que eu acho que é um dos itens mais trabalhosos aí do que a diretoria administrativa está fazendo. O que eu tenho ouvido é que eles têm a previsão, a diretoria administrativa tem a previsão de concluir os estudos dentro de 60 dias. Mas eu entendo que isso não é um prazo fatal, né? O importante é que a coisa seja bem detalhada e que possa promover um entendimento para um bom debate e que a gente possa chegar na deliberação de maneira correta. Já a abertura da SAF, nos moldes em que foi proposto, que é integral do clube, 100% das ações pertencentes ao clube, eu entendo que não é objeto de Assembleia Geral. Né? Isso porque o Estatuto do Clube hoje permite, por exemplo, a abertura de filiais, não veda a abertura de empresas. Ocorre que a natureza jurídica do clube é de sociedade civil sem fins lucrativos, né? E não poderia abrir uma empresa com essa finalidade lucrativa anteriormente. Fato que foi modificado pela lei da SAF, que expressamente autoriza os clubes a constituírem empresas nesse formato. Ainda assim, caso o CD seja instado sobre esse tema, pode decidir, já que ele goza da prerrogativa de resolver qualquer dúvida ou questão não prevista no Estatuto Social. Então, não entendo isso como uma questão de maior trauma. Já uma hipótese de AGE, levando em consideração que a SAF seja aprovada, né? A gente não tem como ver o futuro, mas ela seria convocada para deliberar sobre uma eventual venda de participação da SAF, qualquer que seja esse percentual, 0,1% a 90%, ela teria que autorizar essa venda, ou ainda, na hipótese de que fossem, por exemplo, emitidas debêntures conversíveis em ações, ela teria que autorizar essa cessão, porque a conversão da ação ela corresponde a uma venda, né? Ainda que em evento futuro. Eu acho que é isso, Flávio, acho que eu respondi essa tua pergunta. E para concluir, eu perguntei a ele prós e contras da SAF, na opinião do presidente do Conselho Deliberativo. Nesse caso, eu prefiro manter aqui uma distância segura, até pelo meu papel de ser o responsável pela condução do debate no Conselho Deliberativo, né? É óbvio que eu tenho as minhas convicções pessoais e elas estão franqueadas ao debate, elas podem mudar ao longo do tempo, mas no dia lá da votação eu vou expressar ela no meu voto, né? Como todos os outros conselheiros. Para o momento, eu entendo que o debate é bom, né? Ele está posto e aí, independente de se vai aprovar ou não vai aprovar a Constituição da SAF, se vai vender ou não vai vender a participação na SAF, qualquer que seja o resultado dessa discussão, ele é bom, porque o Vasco, o Vascaína, a comunidade vascaína, ela debateu e ela decidiu pelo seu futuro, né? Então, lá na frente, é melhor a gente ser dono do nosso destino do que a gente simplesmente olhar as coisas acontecerem como mero espectador da vida aqui, né?
Desculpa aí, eu acho que eu filosofei aqui, mas foi para fugir da pergunta mesmo, Flávio. Um abraço a todos, saudações vascaínas. A agenda é mais ou menos essa, pelo que a gente ouviu, tanto do VP jurídico como do presidente do Conselho Deliberativo. Até meados de janeiro os estudos são feitos, apresentados ao Conselho de Beneméritos e apresentados também ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai ser conclamado e aí vai ter a escolha a partir de meados de janeiro ou fevereiro. Em aprovando, a SAF estará ok para captação, segundo o presidente Jorge Salgado acabou de falar aqui no News, a partir de março. E aí o prazo seria para agosto, setembro, máximo outubro, para que a SAF esteja pronta para trabalhar. Ou não, porque pode o Conselho Deliberativo dar para trás. E se der para trás, aí a SAF não entra no Vasco da Gama. Vamos esperar. Vai ter muita história ainda para ocorrer sobre esse assunto. E já